Tudo bem. Tá, a revisão é a primeira atividade da semana, que são as perguntas sobre o conteúdo visto. Nessas primeiras atividades do semestre, como acaba tendo mais teoria do que prática, acaba que sempre toda aula vai ter uma atividade de revisão, que é justamente para rever os conceitos ou aquilo que foi visto. E a prática é pegar a ideia que foi colocada e ter uma prática no modo de entrevista, onde você vai fazer o seu código do jeitinho que está sendo pedido aqui. Então, o que é que a gente já tem de atividade? O perfil, aula 1 revisão, aula 1 prática. Vou até criar aqui na planilha para vocês se acharem. Planilha se a turma C de Coelho. Butterfly. Então, aqui ó, vai ficar a 01 revisão e aqui vai ser a 01 prática. Aqui vai ser a 02 revisão. Aqui vai... Tá, eu vou colocar aqui e a gente fala de novo, tá? Prática. Aí a gente já tem também a 03 revisão. Zero três prática. Então, como a gente ainda não tem o plugin no Markdown, vou colocar para vocês enviarem do jeito que a gente enviava semestre passado. Então, eu vou criar aqui, ó, ativar a edição. Excluir essa atividade aqui. Adicionar recurso. VPR, do jeito que vocês enviavam. Eu vou chamar isso aqui de 01 revisão. Período de envio, não tem limite de entrega. Salvar e mostrar. Pronto. Duplicar. 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 Ok. E aí vocês vão enviar a atividade pelo canalzinho que está aqui. Então, não tem aqui as perguntinhas da revisão? Aí você faz a lista com as respostas do que é TypeScript. TypeScript é uma coisa que foi criada para eu ser feliz. Aí você vai lá, coloca sua resposta, aí no final você vem aqui na atividade. A visão de vocês é um pouquinho diferente dessa, né? Não tem uma parte tipo de envio ou editar, né? Assim. Pronto, editar. Se você tiver feito em Markdown, você coloca, sei lá, alguma coisa, .md, que é a extensão do Markdown, e aqui você só cola o seu texto. Não muda. A mesma coisa para o código. Você fez o código em TypeScript, como eu não vou ficar dependendo, esperando do plugin dar certo, a mesma coisa da prática. A prática não é um código em TypeScript, então vocês fazem lá o código relacionado a essa prática. Os códigos, lembra de fazer o comentário, eu vou colocar aqui a dica de comentário. E aí você vem aqui no Moodle, na parte da prática, vai ter um botãozinho chamado envios ou editar. Aí você coloca prática, ponto, o nome que você quiser, mas tem que colocar a extensão, tá? .ts e cola o teu código aqui. Aí você clica em salvar e pronto, tá salvo. Não precisa executar, nem rodar, nem nada disso, porque ele não vai fazer isso, tá? Ok. Como é o modelo de relatórios? Eu vou colocar agora aqui em cima
Piririm, piririm. Eu quero um link, rótulo, URL, adicionar. Modelo de relatórios. Onde é que está? Pronto, está aqui. Relatórios. Pronto, está aqui. Não sei. Vai aparecer os linkzinhos? Deve aparecer. Ele deve. Pronto. Aham. Ótimo, então tá certo. Tá certo. Então, isso daqui é o modelo de relatório. Eu vou colocar esse link. As outras coisas que estão na página, codificação, testes, a gente não vai usar por agora não, tá? Então, é só o exemplo do relatório. O relatório é para ser colocado no início do arquivo principal do código de cada projeto e deve responder as seguintes perguntas. O que foi que você fez? Com quem você fez? Né? Com quem e como, no caso. O que foi que você aprendeu e quanto tempo levou? Não esqueça, não, tá certo? De enviar. Então, não é uma redação do Enem, não. É para ser só uma coisa sucinta. Salvar e voltar ao curso. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Se eu clicar aqui... Pronto, vai abrir aqui relatório de código. Por exemplo, fiz tudo sozinho e aprendi a usar herança e tal, levei 4 horas. Pronto, tem o relatório, tá? Fiz até a parte tal, fiz com o João, mas eu aprendi tudo, a parte do cadastro eu aprendi, mas eu não sei como é que funciona, levei 3 horas, tal. Então, isso daqui é um relatório. Por esses códigos triviais, eu fiz tudo em 15 minutos sozinho, acabou-se. Entendeu? Conforme os projetos forem começando a ficar complicados, ou a gente tiver os milestones da disciplina, aqueles projetos que vão acabar usando mais horas, 4, 5, 6, 7, 8 horas de trabalho, aí o relatório ele é mais significativo. Mas por enquanto é só bem simples mesmo. Tudo bem? Foi aqui essa parte, dúvidas e dívidas. Dívidas bastante, dúvidas nenhuma. Tá. Então vamos para o conteúdo de hoje. Eu estava na dúvida se eu aproveitava como a gente tinha feito ontem a parte de classes, e hoje eu fazia uma aula sobre P5. Mas vai ser legal se a gente for para o P5 já revisando vetores. Então eu vou começar vetores de novo. Os vetores do zero aqui, para quem eu acredito que todo mundo já viu, porque senão não devia ter passado em FUP. Então, se você está aqui, minimamente você aprendeu. Mas, para lhes dar o benefício da dúvida, a gente vai começar do zero. Tudo bem? Dropbox, Gits. Claro que numa velocidade um pouquinho mais acelerada. POC, a turma de vocês é a C. Aqui o coelhinho que a gente comeu as patinhas, não foi? Oi. Porque eu estava fazendo dois arquivos dentro da pasta e eu fui testar o LED para criar variável. Aí eu usei com o mesmo nome em ambos os arquivos, ele estava dando conflito. Porque, dependendo de como você configure, ele vai entender que tudo que está dentro da pasta faz parte do mesmo projeto, e aí ele vai dar conflito de nomes. Estando na mesma pasta, ele imagina que é parte do mesmo projeto, e no mesmo projeto você não pode ter duas coisas com o mesmo nome, ou ele vai conflitar. Eu fiquei na dúvida porque eu não tinha feito a relação dos dois arquivos, né? Vamos criar aqui uma pasta para a aula de hoje. Semana 2, episódio 2. Vamos de vetores ou listas. CD vetores. Ok, então vamos nós. Vamos com essa cor ou vocês querem trocar o fundo hoje?
Isso aqui tá bom? Tá, vamos lá. Então, quando a gente fala de listas, a gente está falando da primeira estrutura básica de agrupamento de dados. Se eu pudesse dizer, um dos problemas de uma linguagem como JavaScript e TypeScript é que, em termos de estrutura de dados, ela é muito limitada. A forma como a gente guarda os dados é muito restrita. Por exemplo, quando você pega algumas outras linguagens, você tem duas formas básicas de lista, ou três, ou quatro formas básicas de lista. Vou dar aqui um exemplozinho. C++, a gente teria o vetor, a gente teria a lista, seria o equivalente em Java. A gente teria aqui o vector em Java, ou ArrayList, e aqui a gente teria o linked list, tá? Vou pensar só nos principais. As listas, elas trabalham de formas diferentes como dados. Por exemplo, fazer um desenho. Eu estou sem minha lousa, mas hoje eu vou me arriscar a desenhar. Nem mouse eu tenho. Uma forma de você pensar numa lista é assim. Você tem uma estrutura. Por enquanto, vamos pensar que essa estrutura é contínua na memória. É um blocão de dados bem comprido da tua memória, que vai lá do 100 até o 500, tudo bem? E dentro dessa estrutura, você vai colocando elementos. Coloquei um elemento, coloquei um elemento, coloquei um elemento, coloquei outro elemento. Numa lista, o ideal é que fosse fácil percorrer ou acessar esse elemento. Se você sabe onde começa a tua lista, e você sabe que cada elemento, por exemplo, ocupa 10 bytes. Por exemplo, você está começando aqui na posição 500. E cada elemento ocupa 10 bytes. Onde é que vai estar o elemento número 7? Começa no 500. 10 de 7, 70. Você está na posição 570. Beleza? Então, numa linguagem que dá suporte para esse tipo de estrutura de dados de alto desempenho, se você quer acessar o milésimo elemento, sucesso, só acessar o milésimo elemento, porque você sabe qual é o tamanho daquele elemento e você sabe onde é que a tua lista começa. Por que que o JavaScript, por si só, ele é complicado? Porque, se vocês lembram, a lista começa num lugar, mas você pode ter um elemento de qualquer tipo aqui. Então, não necessariamente todos eles são do mesmo tamanho. Então, você tem o X, o Y, isso aqui é um inteiro, isso daqui é um float, isso daqui é, sei lá, uma string, uma pessoa e tal. Ah, mas você consegue resolver isso da seguinte forma. Ao invés de guardar os elementos aqui, seja bem-vindo, querido. Ao invés de guardar os elementos, o que é que a tua lista guarda? Então, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, a gente vai acabar falando um bocadinho de estrutura de dados durante a disciplina. Eu quero realmente que vocês prestem atenção nisso, tá? Isso aqui é importante. Vocês não vão ter contato com isso em outros locais, e isso são conceitos básicos de computação. E conceitos necessários, importantes. E vocês não vão ter outro lugar para ver isso se não estiverem vendo sozinhos. Tudo bem? Pode parecer que eu estou fugindo um pouquinho, mas é para ensinar um pouquinho de computação. Vocês vão estar interagindo com pessoas que vão estar criando código, falando de estruturas e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Uma coisa que a gente viu ontem é que uma variável, ela não é o objeto. Vocês já lembram disso? O que é que a variável faz? A variável guarda o quê? Uma visão, um endereço, uma referência, não é verdade? Então, a variável em si, ela não é o dado. Ela é dependendo da linguagem, que você tiver uma referência ou um ponteiro. Então, esse ponto, beleza. Então, no meu vetor, eu não vou guardar os elementos. Os elementos não estão aqui. Cada casinha do meu vetor, ele é um local que aponta para o elemento. Então, esse aqui aponta para essa posição da memória, esse aqui aponta para essa posição da memória, esse aqui aponta para essa posição da memória. Então, no fundo, o teu vetor é uma lista de referências onde cada cantinho dela aponta para um canto diferente da memória, que é onde está aquele elemento. O que acontece se essa posição aqui for esse valor aqui for undefined? O que é que isso significa? Ele não aponta para nada. Ele não foi definido, né? Ele não aponta para nada, esse carinha aqui. Tá? Então, se você pensar assim, beleza. Eu sabendo onde é que eu começo e sabendo a quantidade de passos, eu sei onde é que eu vou parar, eu acesso esse elemento bem aqui. Então, essa é a ideia de estrutura linear. Como a lista,
ou como a fila, tá? O Python e o JavaScript não fazem diferenciação de lista e fila. Só que isso daqui é de lista, de array, de vetor e de lista ligada. Só que isso é importante para a gente. Por exemplo, a gente vai acabar não usando, mas é importante a gente entender. O que acontece se você imaginar que todos os elementos têm que estar contínuos na memória, a tua lista tem 1 milhão de elementos e você quer remover esse carinha que está bem aqui. Se ela tem que ser contínua na memória e você quer remover esse cara, o que é que tem que acontecer com todos os outros que estão para frente? Hã? Exato. Porque ela não tem que ser contínua. Você não pode deixar um buraco lá. Você não vai fazer um buraco na tua memória RAM. Se você tem que saber onde é que está o 700 tem que estar depois de 699. Então, na hora que você arranca um elemento, aí você cria um problema que seria, ops, eu vou ter que pegar todo mundo que está à frente e puxar um passinho para trás. Só que isso, dependendo da forma da linguagem, ou da habilidade do programador, ou do problema, vai causar uma queda de desempenho assim horrível. Entendeu? Mas tu tá com uma lista de 1 milhão de elementos que tu quer remover o primeiro. Vai fazer 1 milhão de cópias para voltar, é muito ruim. Vocês não vão lidar com desempenho, mas só para vocês entenderem como desempenho é uma coisa séria, um dos meus ex-bolsistas, ele foi para a empresa e eu perguntei o que tu está fazendo e tal, quando eu encontrei, ele disse, não, estou trabalhando em tal coisa e tal coisa, e como é que é lá, o que você está conseguindo fazer? Ele disse, cara, quando eu cheguei, o site deles demorava 10 segundos para poder carregar. Aí eu fui tentar entender, porque, sei lá, é porque tem um monte de imagem, um monte de coisa, não, porque era muito mal feito. Aí quando eu otimizei as consultas do banco, que é a organização dos dados, carregava em meio segundo. Então, desempenho não é uma coisa trivial nem boba. Eu estou só explicando um pouquinho aqui, só dando um gostinho para a gente entender. Poxa, legal, quem trabalha com isso tem que entender o que é que está fazendo, o que é de estrutura. Então, existem outras estruturas dessas lineares. Por exemplo, uma delas é a lista ligada. Como é que a lista ligada faz? Ao invés de eu pensar que cada elemento é uma posiçãozinha depois da memória, eu penso na minha lista como uma concha de retalhos. Do meu elemento pula para o segundo, do segundo pula para o terceiro, do terceiro pula para o quarto. Qual é a vantagem? Se eu quiser remover esse carinha aqui, eu simplesmente tenho que dizer que o próximo depois desse é esse daqui. Sucesso! Mas aí eu perco uma coisa que eu tinha no primeiro vetor, que era, se eu quiser chegar no elemento 100, eu não consigo mais pular direto para o 100. Eu tenho que fazer o quê? Percorrer de um por um até o final. Tá? Então, algumas linguagens, elas tentam simplificar isso porque acham que não é dessa competência da linguagem ou do programador que trabalha com essa linguagem entender isso daqui. Por exemplo, o JavaScript pensa assim, não, é o seguinte, junta duas numa lista só, e porque a nossa linguagem não é focada em desempenho. Então, assim, a pessoa não vai ficar resolvendo problema de inserção, remoção, nada. O objetivo da linguagem é pegar um pacote de dados, fazer uma consulta, guardar uma lista de pessoas, entendeu? Então, a linguagem, ela tem esse objetivo. Vamos deixar isso aqui simples? E aí, o que ela faz? Se ela perceber que a tua remoção ou a tua ação vai causar um problema muito grande, ela começa a fazer alguns ajustes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou partir esse primeiro bloco de vários, e aí eu vou pular para esse segundo bloco, e aí ela vai fazendo vários ajustes para compensar a falta de várias estruturas de desempenho. Então, não interessa se você tenta remover do começo, ou remover do fim, ou adicionar no começo, ou adicionar no meio, remover do meio. Não existe uma estrutura mágica como essa. O custo de você ter uma estrutura como essa em JavaScript, que você faz qualquer coisa, é um custo de desempenho que a gente não vê e que, na maioria dos casos, os problemas que a linguagem resolve também não é relevante. Vocês entendem por que tem linguagens e linguagens diferentes para objetivos diferentes. Certo? Então, vamos nós aqui. Então, se a gente fosse juntar uma estrutura como o array do JavaScript, ele integra todas essas funcionalidades de listas básicas
pagando o custo necessário. Então, eu posso criar um array da seguinte forma: seja nomes, que é um array de string, e aí a gente vai usar as patinhas de caranguejo para isso. João, Maria e José. Ok? Outra forma de dizer a mesma coisa seria um string array. Né? É exatamente a mesma coisa, é o que a gente chama de syntactic sugar, né? Um açúcar sintático. Então vamos lá. Aí a gente tem as 4 operações básicas e você tem que pegar as 4. Inserir no final, remover do final. Inserir do começo e remover do começo. Então, vamos começar só com João e Maria. Para adicionar no final, adicionar no fim. A gente usa a operação de push. Então, quando a gente adiciona no fim, a gente está colocando João, Maria e José. Para adicionar no começo, a gente usa o unshift. Então, agora a gente tem Pedro antes do João. Pedro está antes do João e o José está depois da Maria. Agora, para as remoções. Se o push adiciona no fim, o top remove do fim. O quê? Não é assusta não. E para remover do início, top remover do final. O push insere e o top remove. E para remover do início, a gente vai ter o contrário de shift. O contrário de unshift seria o shift. Beleza, então a gente tem as 4 operações básicas. Temos algumas variantes delas, a gente vê já, tá? Então, essa seria a manipulação sem índice, sem nada. Se eu quisesse saber o tamanho, a gente usa através de um atributo, não através de um método como é nas outras linguagens. Então, para saber o tamanho, por exemplo, o tamanho dele é nomes.length. Na dúvida, é só você perceber. Se termina com som de T, wait, tem T no final. Se não termina com som de T, é o H no final. No caso aqui tem som de F, né? Length. Tá? Então, isso aqui não é um método como é normal nas outras linguagens. Como você tem lá em C++, que é um size. Isso aqui é um atributo, o length. Tá? Então, isso aqui é para pegar o tamanho. Então, push, shift, pop, shift. Aí agora a gente vai para os métodos de manipulação. Pode ser remover de uma posição específica também, compartilhe, vai. Porque se aqui a gente só pode remover do fim e do começo, como é que eu removo do meio? Para remover do meio, a gente vai usar o splice. Só que o splice, ele é bem mais abrangente do que só remover um. A gente diz onde é que a gente quer remover e quantos a gente quer remover. Tudo bem? Então, no caso, se eu for remover da posição 1 um elemento, eu tinha, deixa eu mandar mostrar aqui, console.log, nomes, a gente vai ter aqui João e Maria. Ué? Ah, é porque eu removi, tá certo. Eu removi. Deixa eu comentar aqui. Eu tenho 5 aqui. 4. Por algum motivo, o meu Code Runner está bugando. Ele fica gerando no canto errado, S02, E02 vetores. E aí ele cria esse temporário aqui, eu vou rodar na mão. TS Node, solver.ts. Assim funciona. Pedro, João, Maria e José. Isso daqui é o índice 1. O 0 começa aqui, é 1. Quero tirar o João, então eu vou fazer o splice de 1 na posição 1 de um elemento. Então vamos mandar mostrar de novo. É para o João ter ido embora. Adiós, John. Vai-te embora, João. Beleza. O João foi embora. Se eu quisesse remover mais do que 1, eu passaria aqui quantos eu quero remover. Quero remover agora o João e a Maria. Beleza. As funções, elas também têm retornos, tudo bem? Então, vou fazer aqui via Node para a gente ver os retornos, fica mais fácil. Você pode utilizar o retorno ou não. Vamos de novo aqui. Seja
a minha lista 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer um push, o que é que o push faz? Insere no final. Ele vai me devolver quantos elementos a minha lista tem. Esse 6 aqui que está aparecendo é o retorno da função. Que agora a minha função tem 6 elementos. Se eu fizer um pop, da mesma forma, ele vai devolver... Só que no caso, só para não ter confusão, vou fazer aqui o push do 9. Agora eu tenho 7 elementos. Se eu mostrar a minha lista, tá aqui, ó, até o 9. Se eu fizer um pop, ele não vai retornar o tamanho, ele vai retornar o elemento que ele removeu. O pop não tira um elemento? Ele vai retornar o elemento que ele removeu. Atenção no caso de você fazer remoções. Porque se você tiver uma lista vazia é isso. O que acontece se você tentar remover algo de uma lista vazia? É que o JavaScript faz quando ele não tem um valor. Aqui ele deu 0, olha. Legal. JavaScript sendo JavaScript. Então, se você tentar remover uma cor que não existe, vai dar uma coisa que você não espera. Então, se você precisa fazer um conjunto de remoções, o ideal é verificar se tem algo a ser removido antes de remover, tá? Então, beleza, o teu push retorna a quantidade, o teu pop te retorna o elemento removido. A mesma coisa para o shift e para o unshift. O shift retorna a quantidade, agora que está no que foi inserida, e o unshift retorna o elemento que foi removido. Para inserir numa posição específica, inserir em posição específica, a gente vai usar o splice. Só que é um splice meio maconhoso. Tudo bem? Porque o splice, ele tanto serve para inserir como para remover. Como é que ele funciona? O primeiro parâmetro é a quantidade de elementos a serem removidos e os parâmetros subsequentes são os elementos a serem inseridos. Quer que repita? Bora. O splice ele serve para as duas coisas, inserir e remover. O primeiro parâmetro é a posição. O segundo é a quantidade de elementos que eu vou remover. E os parâmetros em seguinte são os elementos que eu vou adicionar. Então, se você disser que tem 0, você não quer tirar e o Maria e José... São o que eu quero inserir na posição 1. Não quero tirar ninguém da posição 1 e quero inserir na posição 1, ou seja, quem está no 1 vai sair do meio, quem estava no 1 vai para o fim. Eu vou inserir na posição 1. Então, na posição 1 vai entrar Maria, depois dela José, e depois quem estava na posição 1. Tá? Então, aqui eu não tinha removido Maria e José do meio. Botei eles de volta no meio depois do Pedro. Ok? Tá aqui. Então, se eu quisesse inserir o Manuel na posição 0, o que é que eu faria? Nomes, ponto, na posição 0. Ou seja, eu não quero usar o unshift. Não, eu não quero usar o... Para inserir tá certo, para inserir é o unshift. Eu não quero usar o unshift. Como é que eu uso o splice para inserir na posição 0? Splice, 0, não vou remover ninguém e vou colocar aqui o Manuel. Manuel vai entrar sozinha na fila. Vamos, Manuel. Rapaz, vão fazer o 2, né? Ficaram sabendo dessa... Disseram que vão fazer o 2. Mexer em obra-prima é complicado. Ok, vamos lá. Então, pronto. Essas daqui são as manipulações básicas de inserção e remoção sem índice. Inserir no começo, remover no começo. Inserir no fim, remover no fim. Inserir no meio, remover no meio. Não importa a linguagem que você estiver, dependendo da estrutura de dados que você estiver trabalhando, vai ter algo parecido com isso. Se vocês forem aprender outras linguagens por diversão aí. Então, vamos nós. Agora a gente vai ver a percorrimento de lista. Para percorrer uma lista, a gente tem duas formas principais. Uma é o range,
que a gente faria assim: para cada nome de nomes, tudo bem? Então, cada um dos elementos que está aqui vai ser passado para cá e eu vou imprimir cada um deles. Essa variável aqui, ela pode ter qualquer nome, para cada x em nomes, ou para cada x do tipo... Não, eu não posso fazer isso. Olha que legal. Não posso fazer isso, estranho. Para cada x em nomes, imprima x. Para cada x de nomes, imprima x. E eu vou percorrer cada um dos nomes e colocando ele aqui. Só que isso aqui tem limitações, tá? Isso aqui é muito útil para percorrer, mas tem limitações. A gente vai ver aqui as limitações. Então, se for só para percorrer, é show. Então, bora aqui. Vou imprimir agora um por linha, tá aí todo mundo. Manuel, Pedro, Maria, José e José. Por que José está duas vezes? Ah, tá. Eu botei aqui. Ah, tá. Eu empurrei ele, né? Tudo bem. Ok, essa é a primeira forma de percorrer. Lembra que eu disse que o teu vetor, na verdade, é um vetor de referências? Lembra, o teu vetor, ele não é um vetor de dados, ele é um vetor de quê? De referências. Então, o que você está recebendo é a referência desse vetor, não a posição que está lá, não o buraco que está lá no vetor. Então, é como se eu dissesse assim, ó. Tem as pessoas sentadas na cadeira e eu dissesse, por favor, eu quero um por um, cada uma das pessoas dessa cadeira vem aqui fora. E eu estou lá fora esperando, eu vou receber as cadeiras ou as pessoas? Pessoas. Entendeu? Então, se eu chegar ali e chegar o Pedro e eu quebrar ele inteiro, eu vou estar quebrando o Pedro ou a cadeira? O Pedro. Então, quando você quer só o objeto... Quebrar, eu digo, não. Quebrar de gentileza. Eu quebrei seu coração com gentileza. Vamos lá. Ok, se você só quer o objeto, beleza, não tem problema nenhum, porque você vai receber o objeto e você consegue manipulá-lo. Mas se, por exemplo, você quisesse trocar a pessoa que está na cadeira, você não está manipulando a cadeira, você está manipulando a pessoa, concorda? Você está manipulando a pessoa. Quando você precisa manipular, por exemplo, trocar o elemento que está na cadeira, aí você não vai precisar da pessoa, você vai precisar da cadeira. E para lidar com a cadeira, a gente vai precisar dos índices. Para seja e começando em 0 e até o final, tá vendo? Começando em 0 e até o final e mais. Vocês viram isso lá em CUP, não vou repetir a descrição do for não. Mas tudo bem, vou repetir, porque eu sei que vocês esqueceram. O primeiro é a inicialização das variáveis. Todos os três campos são opcionais, tá? Inicialização de variáveis, controle de entrada e alteração de incremento. Então, por exemplo, por que são opcionais? Porque eu poderia ter feito assim, ó, para ir começando em 0. Estou fazendo a minha inicialização aqui do lado de fora. Funciona? Funciona. Ué, e quer dizer que isso daqui também é opcional? Eu poderia ter colocado ele aqui no final. E mais. Funciona? Funciona, faz a mesma coisa. E o critério de entrada eu também poderia ter colocado aqui fora. Sei lá. Se e como é? For menor do que... Se isso acontecer, eu quero que ele faça, né? Se eu quero que ele saia, eu preciso do contrário disso. Então, vou fazer o contrário assim. Se ele não for menor do que o tamanho, então ele sai. Só que ganhamos e convenhamos que ficou feio pra caramba, né? Feio pra caramba. Justamente por isso que eles têm os três campos, porque são três campos que normalmente a gente usa em conjunto, que é a inicialização de variável, que é o controle de quando eu vou entrar ou não, e que é o incremento. Aqui ele pergunta, aqui dentro ele pergunta, eu devo entrar no for? Aqui dentro do if seria, eu devo sair do for? Vamos voltar porque eu estava melhor. Então aqui eu tenho controle de entrada, incremento
e isso daqui. Pronto. Agora, por exemplo, faz de conta que eu quero adicionar um hashtag no final de cada nome. Vou diminuir a quantidade de interações, que senão vai ficar nome demais aqui, tá? Eu quero colocar um hashtag no final de cada nome. Então, o nome da posição I vai ser o nome da posição I mais hashtag. Vocês estão vendo que eu estou trocando o que tem nesse lugar do vetor, tá vendo? Antes eu tinha isso, agora eu vou ter outra coisa. Para trocar quem está na cadeira, não basta eu ter o objeto. Eu preciso acessar a cadeira e dizer, olha, agora sentado nessa cadeira vai ter outro valor. Então lembra, se o teu objetivo é só percorrer e manipular internamente o objeto, exemplo, você tem o objeto e você quer trocar o nome do objeto. O exemplo ficou ruim. Pronto. Para todas as pessoas da sala, você vai tirar a pessoa da sala e aí lá quando ela chegar, você diz, olha, a sua idade aumentou em 1 ano. Você não está interagindo com as posições das cadeiras, você está interagindo com a pessoa, o valor dela. Então basta ter a pessoa. Pessoa.idade aumentou em 1 ano. Você não está interagindo com as cadeiras. Ou seja, para você mudar o valor que está na cadeira não é relevante. Eu acho que ficou obscuro porque vocês não conseguem perceber que isso daqui é outro objeto diferente do primeiro. Tá vendo? Tá vendo isso daqui? Isso daqui eu não estou alterando o nome para um nome com hashtag. Eu estou criando uma outra string e nessa nova string tem o valor da string original e um hashtag no final. Tá? O ruim de enxergar é isso. Espera aí, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Seja a recebe chiclete. Perdão, o que eu tenho errado aqui? Desculpa. Beleza. B vai ser a mais mastigado. Eu tenho quantos objetos agora, pessoal? Olhando só para cá. A e B são o mesmo objeto? Não. B é um novo objeto, que é o conteúdo de A mais uma adição de texto. Isso daqui e nomes é o mesmo objeto? Não, na hora que eu fiz isso daqui, eu criei um novo objeto. O que eu estou fazendo é substituindo o valor que tinha José, um objeto de texto, por um novo valor, José, hashtag. Então, eu não estou pegando o objeto anterior e aumentando ele e modificando ele. O que eu estou fazendo é substituindo. Isso não é óbvio. Isso não é óbvio. Por isso que é importante, às vezes, a gente parar um pouquinho e falar sobre computação, sobre como as coisas estão acontecendo por trás. Porque senão vai dar uns comportamentos estranhos e você... Ué, por que eu modifico o A e o B muda também? Lembra do jogo do vetor? Na quarta-feira? Que a gente criava 2 vetores e fazia eles apontarem para a mesma coisa? Seja Y... 1, 2, 3, seja Z recebe Y. Aqui eu tenho quantos vetores? A gente viu na quarta-feira, né? Tenho quantos objetos aqui? Y e Z são 2 vetores diferentes ou são o mesmo vetor? São o mesmo vetor. Eu tenho 2 variáveis que referenciam o mesmo vetor. A e B são 2 objetos diferentes ou são o mesmo objeto? 2 objetos diferentes. José e José hashtag são 2 objetos diferentes ou são o mesmo objeto? 2 objetos diferentes. Por isso que eu precisei acessar a cadeira, porque eu tirei o José da cadeira e coloquei quem? O José hashtag. Se eu tivesse feito aqui, eu não teria alterado nada. Se eu tivesse feito X recebe X mais hashtag. Tudo bem? Porque eu tirava o cara e alterava ele lá fora, mas eu não alterei de verdade quem está dentro da cadeira. Tudo bem, é abstrato e estranho mesmo. Mas vamos lá.
A gente viu o percorrimento. A vantagem desse percorrimento aqui é que a gente tem como fazê-lo ao contrário. E a gente fez isso algumas vezes lá no semestre passado para mudar a ordem com que as bolinhas são desenhadas. Não sei se vocês lembram. Se eu começasse do primeiro até o último, desenhando, a última bolinha sempre será a que está mais em cima, porque é a que está desenhada por último. Como é que eu faria nesse caso aqui para desenhar ao contrário? Quem é o último? O último é o length menos 1, ou seja, esse daqui é o último, só que agora ao invés de aumentar, eu vou diminuir. Se ele tem 10, tamanho 10, o último é o 9 e o primeiro é o 0. Se o tamanho dele é 10, o último é o 9 e o primeiro é o 0. Então eu vou começar no 9, vou voltando enquanto eu for maior ou igual a 0, e vou diminuindo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e acaba. Qual a vantagem disso? Eu consigo percorrer ao contrário. Tá? Consigo percorrer ao contrário. Então, se eu fizer isso, eu vou imprimir agora ao contrário. Tinha só o Pedro e o José, agora tem o José hashtag e o Pedro hashtag. Tá ao contrário, porque eu mandei imprimir ao contrário. Bora lá. Já vou passar o pacote completo hoje. Tem uma... Eu ia dizer a palavra caralhada, mas é feio. Vou trocar por outra coisa. Tem um... Não, eu não. Vou pausar. Vou pausar aqui, que agora o que eu vou falar tem que pausar. Pronto. Despausando. Quem não tá aqui perdeu, né? É que nem aquele que faz um comentário e tem um zilhão de curtidas depois da gente, eu nunca saberá o que tem aqui. Então, assim, existem muitos e muitas funções auxiliares. E a gente não está mais em FUP, então você não precisa mais ficar implementando tudo. Tem função para tudo que você puder imaginar. Então, por exemplo, você tem uma lista de números, está aqui. 1, 2, 7, 3. Aí você quer saber aonde tem um determinado número. Onde é que está o 7? Você poderia fazer da forma normal. Você sai percorrendo de um por um, saber cadê o 7. Vou começar aqui no 0 e menor do que números.length. E eu vou perguntar. Perdão, não é int não, é let. Se por acaso o meu elemento for o 7, estou procurando o 7, tudo bem? Aí você pode dizer que achou o 7 na posição tal. Encontrei o 7 na posição tal. Beleza, achei o 7. Então tá aqui, é para sair que você encontrou o 7 em qual posição? 0, 1, 2. É para sair que você encontrou o 7 na posição 2. Bora lá. Encontrei o 7 na posição 2. Para todas essas funções, já existe... Isso não vai entender a função pronta, não vai fazer com que você não precise aprender os laços básicos. Uma coisa não depende da outra. Uma hora ou outra você vai precisar fazer um laço e manipulá-lo. Mas você entendendo a função, isso simplifica a sua vida nos casos mais simples. Por exemplo, tem uma função chamada index_of, que eu diria... Obrigado. Onde está... Onde está o 7? É o que eu estou perguntando. Qual é o índice do 7? A tua função index_of recebe o array e o elemento a ser procurado. E aí o que é que ela te retorna? Vamos lá. Ela te retorna um número. Tá vendo? Ela te retorna um número e caso ela não encontre o elemento, o que é que ela vai te retornar? Menos 1. Então, beleza. Ei, cadê o 7? Agora você vai ter que testar. Se posição for igual a menos 1, significa o quê? Que você não encontrou o 7, mas se for diferente de menos 1, significa que você encontrou o 7 nessa posição. Entendeu? Então, essa funçãozinha já faz para você o trabalho de procurar aonde está esse elemento. E ela vai te dizer, ei, ele está na posição 5, ele está na posição 9. E se ele não existir, ele vai te dizer, ele está na posição menos 1. Se a gente rodar aqui, vai aparecer a mesma coisa. Encontrei o 7 na posição 2.
Só que agora a gente vai tirar o 7 do vetor. Se eu tirar o 7 do vetor, ele não vai encontrar o 7. O que é para ele aparecer? Número não encontrado. O menos 1 significa para mim que o meu número não existe. Número não encontrado. E existem outras funções desse tipo? Uma carrada. Por exemplo, se a gente colocar aqui números, ponto, vai aparecer todas as funções. Ó, aqui a gente já usou algum. Já vou falar do join agora. Ó, tem push, concat, copy if, filter, find, flat, find index, for each, um catatal de coisa aqui diferente. Reverse, por exemplo. Você quer inverter a tua lista para percorrer ela ao contrário? O que é que você tem aqui? Reverse. Então, assim, o objetivo aqui não é eu sair mostrando todas as funções de uma por uma. E aprender um monte de coisa que não tem utilidade imediata ou real é para cair no esquecimento. É para explicar, eles existem. E quando você for procurar forma de resolver os seus problemas, você vai topar com um ou com outra. O que é que você vai ter que entender? Quando você cair numa função, splice, você vai ter que entender o que é que ela faz e os parâmetros. Às vezes a IDE, assim, a IDE ela já vai te dar um conjunto de dicas aqui, né? Ó. A função splice, vou só te ensinar a entender o que está escrito aqui, tá? Aí depois você pode colocar no Copilot, pedir para o ChatGPT, explique para mim as funções do parâmetro splice. Mas se você não quer ir para lá, você pode se acostumar aqui, ó. Vamos lá. Splice é uma função que a gente já viu. Essa função splice, ela está partindo a partir de quem? De uma lista de números. Então, a função é um método de uma lista de números. E ela tem alguns parâmetros. Qual é o primeiro parâmetro? O parâmetro start. O que é que ela significa? O começo, começado em 0, do qual eu vou começar a remover os elementos. Então, é o começo onde eu vou começar a remover os elementos. Aí depois ela tem uma variável do tipo contagem de deleções, que é um número, e ele vai te dizer aqui o número de elementos para remover. Depois ela tem, tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Esses 3 pontinhos significam vários elementos em sequência, vírgula, 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 vírgula. A gente não inseria vários assim? O que é o itens? Itens são os elementos para inserir na lista, na posição dos elementos deletados. E o último que também é importante, está vendo aqui os 2 pontos depois? O que é que ele te retorna? Isso é o que a função te retorna. Uma lista de números. Que números são esses? Ele retorna lá embaixo a lista contendo os elementos que foram deletados. Então, se você chama o splice para deletar do meio, ele te retorna a lista dos elementos que foram deletados. Tá? Daria mais ou menos igual se eu abrisse lá o ChatGPT e pedisse me explique como funcionam os parâmetros, me explique como funcionam os parâmetros da função splice do TypeScript com exemplos. O que eu estou fazendo é ensinando vocês a usarem direito o negócio, ó. Tá vendo que a gente acabou de ler lá? Foi o que ele fez, ele traduziu os elementos, e aí ele pega e bota uns exemplozinhos para você, mais exemplozinhos, mais exemplozinhos. Então, muito aqui é de você saber interagir com a ferramenta. Ó, então, o que foi importante aqui? Você pediu para explicar o que são os parâmetros e você pediu para colocar exemplos. Se você tivesse feito uma outra pergunta, talvez ele não tivesse feito os exemplozinhos, colocado as explicações de cada uma das coisas, entendeu? Não é isso. E aí você vai pegando de pouquinho em pouquinho as funções para as coisas que vocês precisam. A última função que eu vou falar aqui, é útil pra caramba, é a join. Join serve para você juntar os seus elementos e formar um texto. Por exemplo, se você simplesmente mandar imprimir com console.log, ele vai sair na impressão padrão do JavaScript. Cadê? Como é? Colchete, espaço, 1,2,7,3,4. Ué, mas e se você precisasse de uma outra forma de saída? Se você quisesse que a separação não fosse vírgula, mas fosse
sei lá, um dashzinho, um travessão. Ué, como é que eu faço para fazer isso? Para isso, a função join vem em seu auxílio. Quando você faz números.join, você vai dizer, ei, quem é que vai separar os elementos? Você quer que seja o quê? Separado usando travessão. Então, agora, se eu mandar imprimir isso daqui, console.log, o join usando travessão, vai ter número, espaço, travessão, número, espaço, travessão, número, travessão, espaço. Travessão 2, travessão 3, travessão 4, travessão 5, travessão 6, travessão 7. Porque você só mandou imprimir os números separados por travessão. Se eu quisesse os colchetes, ou se eu quisesse qualquer outra coisa, bastava eu montar aqui, eu quero usando chaves. Então, vou colocar uma chaves no começo e uma chaves no final. Agora, eu vou ter chave, espaço, número, espaço, travessão, número, travessão, papapá, e no final eu vou ter as chaves. Aí o join serve para a gente juntar as coisas. Eu poderia juntar linhas utilizando /n, ou fazer o tipo de manipulação que eu quiser. Qual é a vantagem dele? É fácil transformar o meu vetor para um texto do jeito que eu quero. Do jeitinho que eu quero. Então, com esse punhadinho de funções, que não são muitas, mas são várias, e que a gente só aprende manipulando, dá para fazer um catatal de coisa do que a gente precisa. Então, vamos dar uma recapitulada antes de partir para a próxima. Foi o que a gente viu. Para conseguir o tamanho, a gente precisa do length. A gente tem 4 para inserir e remover do final. Push, unshift, pop e shift. Né? Push e pop do final. Shift e unshift do começo. A gente tem o splice, que serve tanto para remover quanto para inserir. A gente tem 2 formas de percorrer. Quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Então, as 2 formas de percorrer, quando é que eu uso essa daqui e quando é que eu uso essa? Então, pessoal, tudo isso que eu estou perguntando é o que vai cair no campo de revisão da atividade. Vocês perceberam? Já começaram a fazer? Então, basicamente, tudo que a gente fala em sala vai cair lá como perguntinha no campo de revisão. Ué, quando é que eu vou usar um, quando é que eu vou usar outro? Lembra, você vai usar isso daqui quando você só precisa percorrer os objetos, percorrer os dados, e você vai precisar desse daqui quando você precisa manipular as posições. Quando você precisa manipular apenas os dados, você usa o primeiro. Quando você precisa manipular as posições, aí você precisa do segundo. Tá? Aqui a gente vai ter os nossos percorrimentos. Aqui o primeiro, número. Aí agora as funçõezinhas auxiliares, né? O index of para saber onde é que o elemento está, o join para poder montar o elemento de saída, tá? E agora eu vou pedir para vocês começarem a prática de hoje em sala. A prática que normalmente eu passaria para casa, eu vou criar agora e vocês vão começar a fazer no tempo que a gente tem para vocês já começarem a praticar aqui. Oi. Só uma dúvida. Não é besta não. Se a dúvida é dúvida. Diz. Eu tô com um problema de saber só terminar para compilar o código. Tá. Por quê? Se vocês estiverem no VS Code, certo? E vocês derem um Ctrl J, veja se o de vocês é Ctrl J. Ctrl J. Pronto. Então o Ctrl J vai fazer esse papel de abrir e fechar o terminal. O que é importante na hora que você está interagindo com o terminal? O terminal, ele tem que estar... O terminal é como se fosse um explorador de arquivos. Ele tem que estar posicionado aonde está o teu arquivo. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Beleza. Então, por exemplo, se você olhar aqui, onde é que está o meu arquivo? Está no S02A02 vetores. Tá vendo? S02A02 vetores e o nome é SolverTS. Então,
Se eu for aqui para o terminal e eu mandasse listar os arquivos, ele mostraria que eu estou aqui com o meu arquivo já. Se eu estivesse no local errado, eu teria que navegar até onde o meu arquivo está. Por exemplo, quando eu abri o VS Code, eu estava nessa pasta da disciplina que tem que tem cada uma das semanas, tá vendo? Sim. Se eu tentasse rodar daqui, ia ser mais chatinho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar para dentro da pasta onde eu coloquei o meu arquivo. Então, eu vou dar um CD para entrar dentro da pasta e vou colocar aqui o nome da pasta. Se você der um tab, ele vai autocompletar e você é mais fácil de chegar onde você quer. Pronto. Então, se eu mandar mostrar agora, eu estou na pasta que tem o arquivo. A primeira coisa é essa. Você tem que estar na pasta que está o arquivo. Aí você vai digitar um ts espaço node, que foi o executável que vocês instalaram naquele guia de instalação lá. Para saber se tem o TS Node, é só dar um TS Node -v. Ele vai mostrar que ele está instalado na versão 10.9.1. Está instalado? Eu acho que tem um outro, eu acho. S. Não. Na hora lá da instalação era para instalar duas coisas, o TypeScript e o TS Node. Tinha duas coisas para instalar. O TSC é o compilador do TypeScript. O TS Node usa o TSC. Porque o que é que o TSC faz? Pega o teu código TypeScript e gera o código JavaScript. Só que ia ser muito ruim se toda vez que você quisesse executar, você tivesse que gerar o código JavaScript e executar o código JavaScript. O que é que o TS Node faz? Justamente isso. Ele pega o código TypeScript, gera o JavaScript, executa o JavaScript sem que você fique com esses dois arquivos separados. Entendeu? Aí é só você mandar lá instalar. Eu não lembro como é que está, -pn, -g, install, ts node. Eu acho que era alguma coisa assim no Windows, né? Tem que olhar lá no guia de instalação. Dá na aula 0. Pode. Lá na aula 0 tem o guiazinho de instalação. Talvez você tenha só pulado essa parte. Eu adorei esse gatinho. Tá, eu sento já contigo aqui. Ah, perdão, isso não é isso é aula 0, configuração de ambiente. Então, tu tá no Windows? Isso. É aqui, ó. npm install -g TypeScript TS Node. Deve ter só perdido essa parte ou perdido essa aula. E aí, então, bora para a prática. Vou fazer logo a parte da prática para vocês começarem aqui, tá? Two pods. Adicionado 18 pacotes. Então vamos lá. Hoje aqui é a aula 4. Arrays. Vamos fazer a parte de prática. É para fazer agora. Aula Arrays prática. Então você vai criar aí o seu. Professor, desse computador não está instalado. Então você instala. Mas se você tiver com muito aperreio, não use isso para sempre não, tá? O TypeScript, ele tem uma coisa chamada Playground. TypeScript. Tanto vocês poderiam usar o Replit, que eu mostrei lá na primeira aula, quanto o Playground, que ele roda os códigos simples do TypeScript. Ó, tá vendo? Cadê? Como é que roda esse negócio aqui? Ué? Não, tá. Por que o Playground não tá rodando aqui no meu? Ah, até que deu certo agora. Então o TypeScript Playground, ele é
bem simples, onde você só cria o código, manda rodar e aparece aqui do outro lado a saída, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com arrays prática. Eu vou inventar aqui. Crie um vetor de números de 0 a 9. Crie um vetor de números todos os tipos de variáveis devem ser explícitos. Crie um vetor de números de 0 a 9. Remova os elementos 0 e 9 usando os métodos shift pop, imprima o vetor, readicione os elementos envolva o elemento de valor 5 usando splice. Adicione Não está a 70. Era ocupado pelos vocês podem começar a fazer para agora, hã? Essa segunda aí é o que? A segunda na linha 6. Cria um vetor. É para criar um vetor com os números de 0 a 9. Ó, eu vou colocar no Don't borboleta, tá? A prática 1. Não, vocês é coelho, foi mal. Tá lá no coelho, tá no Don't a prática pra sala, é pra agora, não é pra quando chegar em casa tiver com vontade de fazer, não. Shift.
É um shake. Tá no dois pés de coelho. Vão ser algumas práticas simples, tudo bem? Mas só para treinar esse básico que a gente viu hoje, a gente só pega treinando. E vocês é para começarem agora. Quem não começou? Eu sou o shift ou o shift que remove? O shift é o que remove. Shift normal, né? É. Normal. É contra-intuitivo. Até hoje eu também não me acostumei, não. Removo. Tá no coelho, tá? Porque eu rodei a tela e não dá para ver. O coelho, o Dante de vocês é o coelho. O Dante da turma. Eu me arrependi. Uma única coisa que eu me arrependi esse semestre foi de ter colocado a turma B de borboleta, porque borboleta é comprida e difícil de escrever, devia ter sido baleia. Mas aí agora não dá mais para mudar. Você já tá se arrependendo. Eu já. Baleia era muito melhor, porque eu não consegui ver na ideia. Não veio a ideia. Nem a pau. Eu acho que eu vou trocar. Eu gosto das coisas simétricas. Abelha, coelho tem 6 letras, borboleta tem muitas. Devia ter sido baleia também, que aí ficava as 3 com 6 letras. Eu vou trocar.
Quantos você vai tirar a parte dele? De malucos?